Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, FINC Metropolitana, TV Porto Velho, programa Rondônia Educação. No dia de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que são de grande interesse de todos nós. Nós vamos falar sobre a Serom e sobre a Previdência Social, Seguridade Social, a Lei Orgânica da Assistência Social e também as áreas que são ligadas às aposentadorias e os benefícios. Para você que está ouvindo a gente, é muito importante saber que por vezes os nossos direitos, eles são tolhidos, são tirados em virtude de nós não conhecermos a lei. E hoje, para falar sobre esses assuntos conosco, o Dr. José Teixeira Vilela Neto e o Dr. Diego José Nascimento Barbosa, que vão falar com a gente e tentar explicar aquilo que você que está em casa gostaria de saber. Dr. Diego, quando a gente fala de previdência social, hoje é muito difícil para a gente conseguir aposentadoria? Primeiramente, boa tarde. Boa Quero tarde. agradecer pela oportunidade. Em relação à aposentadoria, antes de mais nada, de qualquer benefício previdenciário, deve haver primeiro o requerimento administrativo. Muitas pessoas desconhecem seus direitos e quando vão lá no INSS é negado. Ao fazer esse requerimento administrativo, quando é negado, a pessoa deve entrar na justiça. Já entrar com recurso para poder conseguir ver se consegue esse benefício. Judicialmente, correto? Em relação à aposentadoria, muitas vezes o INSS nega mais de 80%. É negado às pessoas que chegam lá fazem um requerimento administrativamente. E essas pessoas, normalmente, elas acreditam, inclusive, que como o INSS negou, ela já não tem mais direito, né? E não vai atrás de um advogado. Exatamente, não vão atrás dos seus direitos a respeito disso. Quando o INSS nega, eles já pensam que só existe aquele órgão capaz de solicitar, né, de deferir o seu pedido. Aí eles não vão atrás mais dos seus direitos. E é importante dizer que quando você dá entrada, depois que foi indeferido, se você, porventura, entrar judicialmente por intermédio de um advogado, você ainda tem a possibilidade de receber isso de forma retroativa, né? Da data que você deu entrada pela primeira vez no seu pedido, você tem todos esses anos, esses meses para receber, né? Isso, exatamente. Bem lembrado. Da data em que fez esse requerimento administrativo, ao entrar na justiça e é concedido esse benefício, tem direito a esse retroativo, desde a data do requerimento administrativo. Doutor José, quando a gente fala da situação das pessoas requererem direito, hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas, elas têm as casas delas, chega lá uma pessoa da Serom, tira o relógio da casa dela, leva embora, ela nem fica sabendo e daqui a pouco ela recebe uma multa, recebe uma ação ali dizendo que ela está devendo. É ilegal tirar esse relógio sem a presença de um perito que represente a pessoa, não é? Então, esse procedimento é totalmente legal, só que o que acontece? Tanto na questão previdenciária quanto na questão da lei consumerista, a falta de informação e a falta de acompanhamento por parte da população faz com que tanto o INSS negue várias aposentadorias e várias concessões de benefícios em qual o contribuinte ou aquele que está naquele momento tenha direito e tanto quanto o consumidor. Então, essa falta de informação e essa falta de acompanhamento da população faz com que as pessoas elas fiquem tolhidas do seu direito. Então, isso faz com que os próprios, tanto os órgãos públicos quanto, nesse caso, as concessionárias, elas abusem na forma de negar os direitos, na forma de cobrança. Então, no caso específico da Serom, o que acontece? A legislação, ela fala o quê? Ela aduz que esse procedimento, ele teria que ser feito por um órgão cadastrado ao Inmetro, certo, devidamente ligado à segurança pública, o que não acontece. E devidamente acompanhado pelo consumidor para que oportunize a ampla defesa e o contraditório. Então, o consumidor teria que acompanhar e ter direito a se defender daquela questão administrativa. Sim, mas quando o senhor fala assim, ter lá direito, eu sou a dona da casa, eles chegam na minha casa e vão tirar o relógio. Eu não entendo nada, nem de relógio, nem de energia. A única coisa que eu sei fazer é ligar o interruptor para saber se a casa tem energia, se tem luz ali. Então, eu não sei nada. A pessoa leva e eu fico olhando. Eu também tenho direito a recorrer disso, porque tiraram e eu não sei nem se realmente foi... Eles falam, tem a situação chamada gato. O que significa esse linguajar que tinha um gato na casa? O gato, ele significa uma fraude, ou no medidor, ou uma fraude na ligação. Então, são duas situações. O medidor que foi violado teve a intervenção humana,
ou a ligação que está direta sem passar pela medição. Então, são essas duas situações. Especificamente na questão dos medidores, que é a questão em que os consumidores têm passado por diversos problemas e abusos por parte da concessionária, o consumidor ele tem o direito de acompanhamento, ou seja, a legislação afirma que ele tem que ser notificado 10 dias antes do procedimento que seria adotado pela concessionária. Então, para ir na minha casa, para verificar o meu relógio, eu tenho que ser informada 10 dias antes? Não, você tem que ser informada quando retira o medidor. Retirou, aí eu tenho 10 dias para ir lá e fazer a minha defesa. Isso 10 dias antes da aferição do medidor, o consumidor teria que ser notificado. Não, isso não acontece. O que tem acontecido aqui no estado de Rondônia é o envio desses medidores para outro estado da federação, sem a possibilidade do consumidor acompanhar esse procedimento. Então, fazendo com que seja totalmente unilateral. Só a Seron é que tem os direitos aí. Isso. E após eles enviam uma notificação com uma multa e uma ameaça de que o não pagamento ensejaria o corte ou a inserção do nome nos órgãos de restrição ao crédito. E não levando outra chance para o consumidor senão o pagamento. Então, inviabiliza a possibilidade de defesa do consumidor e a possibilidade de apresentar uma contraprova ou indicar um assistente técnico. Então, judicialmente falando, já se declarou como ilegal e inválido esse procedimento. Então, eu posso recorrer e para isso eu preciso de um advogado. Com certeza, até porque na questão do recurso administrativo, a concessionária ela tem negado em 100% os recursos administrativos realizados pelos consumidores. Mas, judicialmente, esse procedimento ele é totalmente ilegal. E quando esse tipo de situação de conta de energia, que vem uma conta altíssima e eu não tenho nada dentro de casa, eu tenho lá uma geladeira, passo roupa, mas só tenho um filho, tenho dois ou três lâmpadas em casa e, de repente, chega uma conta altíssima. Ou então, vem um monte de meses de conta baixa e, de repente, chega uma conta alta dizendo que eu tenho que pagar aquilo porque não foi medido lá atrás. Como que funciona isso também? Para isso também cabe recurso? Saindo da esfera dessa questão que seria o gato, né, recuperação de consumo, indo nessa seara do consumo propriamente dito, há que se levar em conta o quê? Que, na maioria desses casos, a concessionária ela não tem realizado a leitura. Então, o leiturista, ele não vai até a residência do consumidor, Coloca o mínimo ou um valor que não é aquele que está no relógio e a conta ela vem super alta. Então, o consumidor, primeiramente, ele tem que se deslocar até a empresa, solicitar uma verificação de leitura. O que tem ocorrido é que a empresa não tem atendido a demanda, porque as reclamações são muito altas e não tem substituído essa fatura. Judicialmente, se não tiver, após você procurar o PROCON e mesmo assim não conseguir resolver judicialmente, diante dessa situação de que não há equipamentos eletrônicos que delimite aí e que indique esse consumo alto, dá para entrar com uma ação e para recalcular com base nos consumos anteriores. Então, seria uma revisão de fatura. Então, pode acontecer da pessoa que vai fazer a medição da minha energia, por algum motivo, não ir até a minha casa, fazer uma medição fictícia, que não é a verdade, e lançar e ser a mais. E também pode acontecer dessa mesma pessoa fazer uma medição a menor daquilo que eu tenho que pagar e dali 6 meses vir uma conta alta. Agora, eu como consumidora, eu sou obrigada a entender do quanto foi em quilowatts que eu gastei para que viesse aquele preço? Não, aí a empresa tem que fornecer todos esses dados e todos esses elementos. Então, o importante é primeiro comparecer à empresa e, se não conseguir resolver, procurar o PROCON e, após esgotar todas essas vias administrativas, entrar judicialmente. E se realmente ficar caracterizado esse consumo exacerbado, que não é aquele do real, aí sim há como poder padecer dessa revisão de fatura. Bom, a gente está falando sobre os procedimentos que são adotados pela Seron e também falando sobre a Previdência Social. Os nossos convidados de hoje são o Dr. José Teixeira Vilela Neto e o Dr. Diego José Nascimento Barbosa. A gente vai falar ainda mais para você como você buscar o seu direito, aquilo que é seu. Muitos de nós têm muitos direitos, mas pelo fato de nós não conhecermos o direito, a gente deixa de ganhar muitas vezes, a gente perde muitas vezes. O ideal seria que desde a 4ª série do ensino fundamental, os alunos tivessem o conhecimento de Constituição Federal. No entanto, ensinar o povo é muito ruim, porque o povo que é instruído cobra seus direitos. A gente volta já.
TV Porto Velho, programa Rondônia Educação. Hoje a gente também está falando a respeito da Previdência e da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela tem por finalidade para a população a proteção contra as contingências, ou seja, ela protege o cidadão para que no futuro ela possa ter um lugar melhor, uma situação melhor. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela protege a todo aquele que tem mais que 60 anos e que tem essa possibilidade de, caso não tenha um emprego e nenhuma renda fixa, ter um salário mínimo mensal. As diferenças entre a Lei Orgânica da Assistência Social como benefício e a aposentadoria, a gente vai conversar com o Dr. Diego. Dr. Diego, qual que é a diferença entre o valor que eu recebo da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o benefício, e do valor que eu recebo quando eu sou aposentado? Então, é o seguinte, a Lei Orgânica, inclusive na Constituição Federal, no artigo 203, possibilita aquelas pessoas que não têm condições de se manter e nem ser mantida por sua família, receber um salário mínimo mensal, que é um benefício em que o Estado dá para as pessoas, e esse benefício ele não tem um caráter contributivo, que é diferente das aposentadorias. Ele não é um salário, né? Isso, um salário mínimo. O LOAS, que geralmente a gente chama de benefício assistencial, não tem esse caráter contributivo. Agora, também não entra como renda familiar na hora da divisão para renda per capita, né? Exatamente. Agora, em relação à aposentadoria, a pessoa, para receber, tem que contribuir mensalmente. Aí, no final, aí eles fazem um cálculo lá, uma média, para receber um determinado valor. Agora, em relação a esse benefício assistencial, é um salário mínimo às pessoas que não têm condições de se manter ou ser mantida por sua família. A diferença, acredito também, é que dentro do benefício assistencial, o benefício morre com a pessoa que tem. Isso, é intransferível. Ele é intransferível. É intransferível o benefício assistencial, que a gente chama de LOAS. Isso. E é importante você que está em casa saiba que se você, por exemplo, ele é para os idosos, né, para aquele que tenha mais que 60 anos e que não tem como sobreviver, que não tem valores financeiros ou que não tenha ninguém para lhe ajudar, e também serve para as pessoas que têm, para as crianças, adultos, enfim, de qualquer idade, que tenham problemas e que caracterize que eles são incapazes. Pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que não vão poder se manter. Então, são crianças, são adolescentes, que os pais, em virtude de não ter essa renda, vão lá e pedem esse benefício. E engraçado também que as pessoas acreditam, antigamente pelo menos tinha uma crença de que se eu já ganhava, por exemplo, eu tenho 5 filhos com problemas, isso é possível. Eu tenho 5, aí ela chegava lá e como ela tinha pegava de 1 e de 2, o valor dividido pelo número de pessoas, eles acreditavam que era renda e não pedia para os outros 3. Isso é uma mentira, né? Porque mentira. Como não é renda... Isso, não é renda, aí geralmente eles acreditavam que não entravam pro INSS, não tinha esse direito, mas tem sim. Em relação a tanto os idosos e deficiente físico e mental, no caso. E dentro dessa deficiência física e mental, é importante, acho que para as pessoas, frisarem que quando você faz o requerimento no INSS, se ele é negado administrativamente, é importante que ele procure um advogado para que esse advogado possa acompanhá-lo judicialmente. Exatamente. A maioria das vezes é sempre negado pelo INSS e geralmente as pessoas esquecem, não procuram seus direitos para entrar judicialmente, no caso, como é a competência da Justiça Federal nesse caso, né? E tem que entrar judicialmente para conseguir. E lembrando para você que está com a gente também, que é assim, se você deu entrada lá atrás, 5 anos atrás, você deu entrada, sua criança tinha um problema, você entrou e o INSS negou porque entendeu que ela não tinha direito. Aí agora você descobriu aqui pela gente, conversando com o Dr. Diego e com o Dr. José, que você pode sim ter esse direito. Se você der entrada agora por intermédio de um advogado, ou se você for até a Previdência e entrar com o seu pedido, se ele for deferido, você vai ter direito ao primeiro processo que você tinha. Porque pela caracterização do CPF da pessoa, quando você faz a primeira inserção, ela passa a ter retroatividade. Isso é muito bom para as pessoas, né, doutor? Porque é uma forma de... Exatamente, é uma forma de, querendo ou não, desde o primeiro momento ela já tinha esses direitos, né? É uma forma de justiça, né? Justiça, aí pega esses retroativos, desde a data do requerimento administrativo, do primeiro requerimento administrativo, no caso. E o auxílio reclusão, como que funciona? Quem dos dois pode me dizer? Área criminal. Auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele tem sido bastante discutido e bastante até criticado pela população em geral, às vezes por falta de conhecimento. Mas o auxílio de reclusão, ele não vale para todo e aquele qualquer preso.
ele vale para aquele que foi preso e que na época de sua prisão, seja ela temporária, cautelar, e estaria trabalhando com a carteira devidamente assinada, desde que comprovado com toda a documentação do seu empregador, da sua carteira de trabalho, ele recebe um benefício para que sua família seja mantida e que permaneça naquela mesma condição que tinha antes da sua prisão. Mas aí um assunto polêmico. Só uma ressalva, em relação ao auxílio reclusão, muitas vezes é criticado porque o valor que é pago é em maior. Torno de 1.700, em torno por aí. É muito maior do que o LOAS, muito maior que a aposentadoria muitas vezes, entendeu? Existe uma discussão nesse seara a respeito disso, do valor que é recebido pelo auxílio reclusão. Que é para a família do preso, né? Normalmente para os filhos. Mas aí uma situação polêmica que grande parte das pessoas também questiona, e fica até para uma próxima entrevista para a gente tratar disso, é que para aquele que matou, os filhos ficam protegidos. Mas para aquele que morreu, os filhos ficam praticamente sem a proteção disso, né? Salvo se a mulher tiver mais que 60 anos, aí ela vai buscar também a Lei Orgânica da Assistência Social. Doutores, como que fica a situação de idosos frente à Ceron? Tem algum benefício que a Ceron, que para essas pessoas que têm mais de 60 anos, ou as pessoas que são pobres, tem algum tipo de benefício para diminuir o valor de energia? A Ceron, ela tem questão rural, tem um desconto. Quem tem o benefício qualquer benefício do governo, Bolsa Família e outros benefícios parecidos com esse, nessa mesma situação, Bolsa Família, setor rural, questão de doentes também. São as doenças que são tidas como não tem cura, por exemplo, é isso? Isso, também. E como faz esse requerimento? O requerimento, a maioria das pessoas desconhece, ela deveria ser feito na loja de atendimento lá da concessionária, até porque isso aí é garantido por lei, não a concessionária. Não é um favor que a concessionária está fazendo para o cidadão? É garantido por lei, você faz um requerimento e apresenta toda a documentação necessária, ou o cartão, ou os exames, ou o laudo médico, e a partir disso aí é concedido esse benefício. Bom, e quando a gente faz esse benefício, ele também é negado, eu também tenho direito a recorrer? Se negado, tem o direito a recorrer e a ser concedido, porque é lei, então a concessionária é obrigada a cumprir. Dentro da Previdência Social, mas vamos lá para a situação agora de aposentadoria. Eu nunca contribuí, mas eu gostaria de pagar. Tem como pagar isso retroativo ou não? Ou eu só posso se eu já tiver contribuído durante tantos anos? Tem uma grande polêmica a respeito disso. Ainda não tem uma decisão pacífica a respeito disso. Mas já vi casos em que a pessoa querendo pagar retroativamente determinado período tem um limite fixado em jurisprudência, em razão disso. Mas então, se eu nunca contribuir, eu não tenho como fazer isso retroativo? Não. E quando eu estou trabalhando, eu quero aumentar, em vez de eu querer ganhar só o salário que eu ganho, por exemplo, eu ganho R$1.000 por mês, aí já sai direto do meu salário. Como que eu faço para aumentar esse valor? Para contribuir um valor que você contribuía antes, que é aumentar, é só procurar o INSS e falar lá que quer aumentar esse valor, que não tem nenhum problema. E aí você pode fazer isso também de forma retroativa ou não? A princípio, não. Não tem como? Não tem. Bom, a Previdência Social, a Seguridade Social aparece pela primeira vez na Inglaterra, em 1601, quando lá, em virtude das pessoas que trabalhavam nas linhas de ferro, passa-se a ter uma pensão para as mulheres que eram esposas dessas pessoas que eram maquinistas e que trabalhavam ali. A partir daí, na evolução do ser humano, as pessoas passam a ter os seus direitos garantidos em virtude da idade. Alguns chamam de melhor idade, outros da idade melhor. Na verdade, a gente sabe que envelhecer não é bom para ninguém, mas se a gente tiver uma possibilidade de ficar ainda melhor, isso é muito bom. A gente volta já. Programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho.
Programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho, direção de Neto Cavalcante. Aqui pelas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Conosco hoje o Dr. José Teixeira Vilela Neto e Dr. Diego José Nascimento Barbosa. Bom, o escritório deles fica na Avenida dos Imigrantes, 3423. Se você quiser entrar em contato com o telefone, é 3229-4468, 8108-1048 e 9229-5074. Bom, e aquela situação de quando você chega, aluga uma casa, mora nessa casa, e aí você encerrou o seu contrato, mas passou energia para o seu nome, e quando saiu, você não tirou a energia, lá o nome teu da Ceron. Depois de algum tempo você descobre que tem um débito. Doutor, como que faz nesse caso? Tem que pagar, tem recurso? Como que funciona? Nesse caso, a conta ela é vinculada ao CPF. Então, se você usou, se você consumiu, você é obrigado a pagar. Se não foi você que consumiu, você não tem como pagar você não precisa pagar desde que comprovadamente. Então, naqueles casos em que há o contrato de locação, esse débito, finalizando o contrato, o ex-locatário, ele não é obrigado a pagar. Primeiramente, quando você vai abrir uma ligação nova, você é obrigado a levar a anterior. E você é obrigado a levar todo o procedimento e todos os documentos necessários, inclusive documentos pessoais e daquele contrato de locação ou de compra e venda. Então, ao término do contrato e o locatário saindo do imóvel, ele deverá procurar a concessionária para requerer um desligamento. E se eu não fui, eu esqueci, mudei de cidade e nunca mais nem apareci ali na casa. Aí o dono da casa alugou para outra pessoa que também não se preocupou em trocar, continuou usando energia no meu nome e agora eu tenho uma conta para pagar porque ele não pagou. Você deverá procurar a concessionária e informar juntamente com os documentos que você tem, comprovando que você não estava nesse local, que você não consumiu, para que essa conta ela seja substituída e transmitida àquele que realmente consumiu. Só que nesses casos a concessionária ela vem negando, mas judicialmente você consegue, porque uma ação declaratória de inexistência de débito, porque aquele débito não pertence a você, já que o seu contrato foi finalizado e você não estava no imóvel. Questão de prova também, então. Questão de prova. Então, se você tiver munido de toda a documentação necessária, comprovando que o seu contrato foi encerrado naquele momento e naquela data, e que você não consumiu aquele débito, e que aquele débito ele é referente ao outro locatário, você não deve pagar. Então, mudando a situação, se eu sou a dona da casa, eu aluguei a casa para alguém que transferiu para o nome a conta de energia, e a pessoa foi embora sem pagar. Essa conta vai estar sempre vinculada para quem alugou a casa ou de alguma forma pode acontecer de eu ter que pagar esse débito? Não, a conta ela é vinculada ao CPF. Então, a partir do momento que aluga, transfere para o nome do locatário, fica no nome do locatário, não no nome do dono do imóvel. Certo, mas aí eu aluguei a casa para o João. Aí o João foi embora com débito. Eu vou alugar agora para a Maria. A Maria não consegue religar essa energia porque não teve pagamento anterior. Como que pode ser feito isso? Tem que cobrar do João ou tem uma outra forma de se resolver? A concessionária, ultimamente, a gente tem recebido bastante reclamações no nosso escritório, no sentido de que a concessionária não tem feito essa alteração cadastral, essa transferência de nome. Mas o que a legislação, ela é bem clara e define o seguinte, que o consumo, ele é vinculado ao CPF. Então, a partir daquele momento que há outro consumidor e outro locatário, a concessionária é obrigada a transferir, desde que aquele contrato ela venha com o início do contrato após aquele consumo e aquele débito, ela é obrigada a transferir para o nome do novo locatório e aquele débito a concessionária que tem que ir atrás de cobrar. Aí ela tem vários meios, ela tem ação de cobrança, ela tem por meio de protesto em cartório, por meio de notificação extrajudicial e outros meios. Mas se o novo locatário apresentar a documentação necessária comprovando de que a entrada no imóvel é após aqueles débitos inerentes àquela situação, a concessionária é obrigada a transferir a titularidade da conta de energia. Mas isso a gente está falando aqui muito assim das pessoas que são carentes, das pessoas que são hipossuficientes financeiramente, mas também tem as pessoas que têm grandes empresas e que pagam horrores de valor de energia e de repente elas também podem estar sendo lesadas. Isso acontece? Acontece principalmente na questão da recuperação de consumo, que é essa questão do suposto gato. Então, é um procedimento que é feito em outro estado da federação e também as grandes empresas não têm como indicar assistente técnico ou próprio acompanhar o procedimento. Então, o que eles recebem é tão somente aquela multa, que é chamada uma fatura de recuperação de consumo, juntamente com a notificação e o laudo
feito em outro estado da federação, sem acompanhamento do consumidor. Então, esse procedimento também ele é anulável perante a justiça. Então, de repente, uma grande empresa que tem um débito muito alto, ela está pagando esse débito por um medo, sei lá, por uma questão de não parecer que ela é uma pessoa que não tem a responsabilidade, mas, na verdade, se ela entrar na justiça, ela consegue, inclusive, provar que ela também sofreu dano, né? Isso, que ela também sofreu dano, porque é um laudo unilateral. Então, não teve essa oportunidade de defesa que é garantido constitucionalmente a todos os cidadãos. Então, foi feita uma pesquisa, de cada 10 clientes que sofreram esse tipo de situação, então somente 3 procuram a justiça ou procuram outros meios de tentarem ter seus direitos. Por que isso acontece, doutor, das pessoas não buscarem os seus direitos? Porque muitas vezes por falta de acompanhamento, por falta de instrução, por falta de conhecimento. Então o que acontece? Quando o consumidor recebe aquela comunicação que há lá, uma chantagem, uma coação, que ele não dá outra saída ao consumidor senão o pagamento, sob pena de ficar sem energia ou de ter o seu nome inserido no Serasa, aquela própria situação ela faz com que o consumidor mesmo, sem dever, ele não resta outra saída, não tem outra chance, até porque por ser parte hipossuficiente na relação. Ele não é hipossuficiente nem só financeiramente, ele é de conhecimento mesmo, né? De conhecimento, inclusive conhecimento técnico. E tem essa situação que às vezes a gente ouve dizer que no sábado à tarde não pode cortar energia, final de semana. Tem alguma veracidade? Isso é verdade? Não pode mesmo cortar no sábado e domingo? Ou não? Ou isso é só uma situação que as pessoas colocam? Não, é bastante discutível isso. Nós temos uma lei estadual que ela veda o corte de luz no véspera de feriado e do final de semana. Mas há uma situação de que, uma alegação de que, como a Eletrobras ela é regida por lei federal, por lei federal, essa lei estadual não tem o alcance. Da inconstitucionalidade, ela não alcança aquela lei. Então é uma questão bastante discutível, né? Nós temos entendimentos jurisprudenciais, que são decisões dos tribunais no sentido de que realmente não há esse corte não deverá ocorrer. E algumas decisões contrárias. Então não há ainda uma pacificidade nessa questão, não é pacífico ainda. Tá, e para vocês que trabalham dentro dessa área previdenciária e do consumidor, que buscam ali ajudar as pessoas a obterem os seus direitos, é muito comum só as pessoas mesmo, a pessoa física, ou tem muita empresa que procura esse tipo de serviço também? De escritórios para poder fazer as suas defesas? A maioria das pessoas é pessoa física. Jurídica não Elas aparece, não buscam? Não buscam. E dentro dessas pessoas físicas, tem um grupo específico de pessoas? São as pessoas mais velhas, mais novas? Hipoficientes, né? As pessoas mais velhas, né? Idosas, geralmente, acima de 50, 60 anos, que procuram seus direitos perante o INSS. Geralmente são as pessoas mais carentes, as pessoas que não têm condições, as pessoas que têm pouca instrução, que têm pouco esse acompanhamento. Então, geralmente são essas que são, inclusive, a maioria da população. E quando a gente fala de população, por exemplo, alguém que está ouvindo a gente que tem lá uma associação de bairro e que se interessou por essa situação de que não pode tirar o relógio, mandar para fora sem que tenha um conhecimento. Aí essa pessoa lá dessa comunidade gostaria que vocês fossem lá para conversar com eles, para falar para o grupo deles ali, para a associação, sobre isso. Como que elas fazem? Como que elas entram? Ela pode entrar em contato pelo telefone, esse que já foi falado pela senhora. Que é o 32294468. Isso, ou 8108-1048, ou pode se dirigir até o nosso escritório, que nós temos todo o material, nós disponibilizamos. Nós trabalhamos com isso, então já temos o material pronto para palestras, tirar qualquer dúvida e apresentações. Bom, a gente está falando sobre a Serom e sobre também a Lei Orgânica da Assistência Social, juntamente com a Previdência Social. TV Porto Velho, programa Rondônia Educação. A gente volta já. TV Porto Velho, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, programa Rondônia Educação. A gente vai pela via cabo no canal 12, pelo canal 65 nas imediações da faculdade, pelos sites www.finca.com.br, www.metropolitana-ro.com.br. Bom, a gente estava conversando aqui com o Dr. José Teixeira Vilela Neto e com o Dr. Diego José Nascimento Barbosa. Dentro da advocacia, o que é mais difícil? Porque a gente sabe que ninguém fica rico no início da carreira, mas o que é mais difícil para ser advogado? Primeiro, essa situação de que
os cidadãos, ele ainda vê o advogado com um certo... Vê como um vilão? Vê como um vilão. Vê como um vilão e pela falta de informação dos seus direitos. Então, o principal é a falta de o desconhecimento, a falta de conhecimento dos direitos, que faz com que dificulta o trabalho do advogado, porque muitas vezes o advogado tem que ir atrás do cidadão, tem que ir atrás do cliente para tentar informá-lo do seu direito. Então, a partir do momento que você chega e informa que o cidadão tem um direito, ele já vem, ele já fica... Ele já te olha ele já diferente. Te olha diferente, porque ninguém chega para o cidadão para informar essa situação. Então, ele já olha diferente. Mas a falta de conhecimento, a falta de informação técnica e pelas mídias, por tudo, ainda dá um entrave muito grande. E o advogado, ele é a proteção ainda do cidadão, né? Ele faz valer o direito. Faz valer o direito e é indispensável a cidadania, né? E a nossa OAB aqui dentro do estado de Rondônia, ela tem essa atuação? Tem essa atuação no interior? Tem essa atuação de palestras informativas? A OAB tem sido muito atuante, inclusive tem escritórios corporativos, tem levado informações à população de forma bem efetiva, mas ainda a comunidade é muito grande, ainda há muito o que se fazer, né? E agora vocês passam a atender no Centro de Convivência do Idoso, junto com o pessoal do curso de enfermagem, para prestar essa informação. Essas pessoas que vão ali, essas pessoas, quando elas chegam, como que elas são atendidas? O que é pedido? O que é bom elas levarem na hora que elas forem ser atendidas? Assim, qual que é o documento que seria já essencial para elas levarem? Os documentos essenciais são os documentos pessoais, né? E o comprovante. O comprovante e os documentos pessoais somente. E com base nisso, fora, lógico, os seus direitos que eles buscam, né? Se é benefício. Seu benefício assistencial, normalmente ele tem que levar os laudos médicos. Os laudos médicos, o indeferimento do INSS, se houver, se não, vai ter que pedir administrativamente, no caso. Mas se a pessoa não souber, também basta conversar? Basta conversar, que estamos lá para atender, a falar os seus direitos, encaminhar para o INSS ou ir lá mesmo com eles, entendeu? Para ver se eles têm direito ou não. E dentro da assistência social, o que é mais difícil hoje? Dentro da assistência social é o que o José disse, é a falta de conhecimento das pessoas em saber os seus direitos. Muitos cidadãos não sabem que têm direito e não procuram esses seus direitos, entendeu? E o Estado, ele tem esse benefício assistencial, o LOAS, que é um salário mínimo a pessoa e não tem esse caráter contributivo, ou seja, se a pessoa preenche aqueles requisitos, tem esse direito, só que a maioria das pessoas não sabem. Tem hoje um número, pelo menos um percentual estimativo de quantas pessoas teriam direito e não buscam esse direito aqui no estado de Rondônia? Eu desconheço esse percentual. Desconheço. Mas é um percentual muito elevado pelo fato de que a população ainda tem aquela ideia de que se não contribuiu, não tem direito a nada. Então, não há uma publicidade grande em relação a esse benefício especificamente. Então, através desse entendimento da população de que eu nunca contribuí, eu não tenho direito a nenhum benefício, faz com que a maioria das pessoas que possuem esse direito não vá atrás. Bom, e também pelo atendimento que eles possuem no INSS, que não tem essa capacidade física de atender todo mundo. A falta de atendimento faz com que as pessoas fiquem frustradas e acabem deixando de lado aquilo que é de direito. Isso. Bom, a gente agradece pela entrevista. Colocamos sempre o programa à disposição, cada vez que tiver um assunto que seja de interesse do público, para que as pessoas possam ser informadas, para que as pessoas possam ter os seus direitos garantidos, e deixamos as nossas câmeras para vocês se despedirem. Quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço aqui que a Finca nos disponibilizou e a TV Porto Velho, e ressaltar que aquele que se sinta lesado, aquele que se ache no direito de qualquer evento, qualquer situação, qualquer natureza que seja, que procure um profissional capacitado, que procure um profissional habilitado para que possa expor a sua situação e que possa ter um acompanhamento ou uma indicação da melhor forma possível. Quero agradecer pelo espaço que foi cedido para que eu e o José tirassem as dúvidas das pessoas que muitas vezes não sabem dos seus direitos,
e muito obrigado. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Hoje você soube um pouco mais, ficou sabendo um pouco mais sobre Seguridade Social, Previdência Social, sobre a Serom. Muitos dos nossos direitos, por vezes, são negados, sim. Mas essa negativa se dá, não às vezes pela nossa falta de conhecimento, mas pela cultura que nós temos de não reclamar, pela cultura que nós temos de entender que as pessoas sabem mais do que cada um de nós. Dessa cultura que foi nos colocada desde a escola, e tanto a OAB como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público estão aí para poder te ajudar a garantir os seus direitos. O programa Rondônia Educação volta na próxima semana, por intermédio da TV Porto Velho. Faculdades integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Até lá!